Dali galerinha, enfim, vocês estão vendo Master Duel, isso mesmo, esse canal tá começando a pegar Master Duel agora também, porque não achei nada no Edo Pro, não achei nada no Nexus, não achei nada no Yu-Gi-Oh! Omega, tá? Porque, enfim, eu acho que vocês já conhecem os motivos, né? Não encontro jogos tão interessantes assim pra vocês, né? Nenhum deck tá saindo com tanta clareza assim pra mim, tá? Como eu voltei a jogar não faz muito tempo, faz alguns meses, né? Eu deveria estar bem atualizado sobre o TCG, só que eu estou jogando muito Master Duel. Então me perguntei, pô, vou trazer Master Duel. Só que Master Duel também não vem muito do competitivo e eu gosto muito, prefiro mil vezes o TCG do que o Master Duel. É... Por quê? Porque não existe matchup e existe isso aqui, tá? Esse tipo de carta absurda, onde o oponente fica trancado sem fazer nada. Ah, mas é só passar sem fazer nada. Se tu passa sem fazer nada, só deixando algumas interações ali, e o cara tiver com a mão minimamente decente, tu perde, né? É o que acontece. Detalhe. Enfim, eu queria trazer um deck de Dragon Ruler aqui pra vocês. Só que eu não tava encontrando ninguém que soubesse jogar bonito, sabe? Não encontrei nenhuma interações interessantes pra vocês. Não, nem no Omega, Edo Pro, enfim. Aí, convenientemente, 8 dias atrás, Dragon Ruler foi anunciado pra Master Duel. Então, pô, velho, vou trazer pra vocês, né? Eu andei acumulando algumas, né? Como vocês podem ver aqui. Eu tava com quase 1000 SR, inclusive. Acho que 1000 mesmo, já foi 1000. E consegui fazer o deck numa boa. Inclusive, esse aqui não é o final do deck. Esse não é o projeto final. Perdão. Caramba, tossi no microfone, caramba. Perdão aí, pessoal. Esse extra deck aqui é todo bagunçado. Ele tá feio mesmo, tá? Né, vocês podem ignorar um pouquinho ele. Na só tem 14 cartas porque eu tô sem ideia sobre o que colocar aqui. E tem esse Shen aqui do nada, porque eu vi a oportunidade de colocar um Hopier aqui. E o Hopier colocando o Shen no campo do nada, no campo do oponente, é muito bom. É uma Floodgate interessantíssima, né? Além de ter o efeito de que, quando declarar o ataque, você pode retornar um monstro banido pro cemitério. Forte, forte, porque adiciona mais follow. E dentro de sua main, exceto que ele foi oferecido do cemitério, você pode banir 12 outros monstros com tipos diferentes e atributos. As pessoas sumam. E ele volta, né? Só que é difícil ele voltar porque a maioria dos meus bichos é tudo dragão. Enfim, coisas, né? Coisas. Foi um plus que eu pude adicionar. Tava com 13 cartas no histórico que eu adicionei ele. Porém, infelizmente, o Ropier veio a se encaixar aqui. E como vocês podem ver, 44 cartas não é uma boa escolha de quantia de cartas. Como exemplo aqui de uma boa jogatina, eu vou pegar aqui uma match. Essa última que eu perdi foi um ótimo exemplo do que não fazer, tá? Porque aqui eu perdi por pura incompetência. Eu achei, caramba, eu tô com dois. Eu estou com dois Cálides na minha mão. Não é porque eu tinha dois Cálides que o cara não tinha outro tipo de interação sem ser descartando um monstro, né? Ah, mas Ash, não sei o que, mano. Vai por mim. Olha essa mão, olha essa mão. Eu tenho um Spectral, eu tenho um Remedragon nível 3 e eu tenho um nível 7. Olha esta mão. Como é que perde com isso? Eu vou mostrar como é que se perde com isso. Ó, uma coisa boa. Um dos Cálidos preveniu a carta que mais ia me atrapalhar aqui, né? Inclusive foi um erro eu ter descartado o Spectral tirando o Remedragon nível 3. Porque o nível 3 vai dar uma draw aleatória. Se fosse um Brick, chorou, né? Se fosse um tipo de Brick, um exemplo. Vai. Só vamos. Ó, a burrice começa por aqui. Não começa só descartando o nível 3, não. Era pra ter descartado o nível 7, mas não, vamos descartar o nível 3. Não vamos pegar o Pylo agora, não. Vamos pegar primeiro tu com tu, pra depois pegar o Pylo. É isso aí. 3 ventos na minha mão. Não era pra eu ter pego o de fogo ou de terra aqui? Não era. Porque eu já vou pegar esse cara do mesmo jeito, eu já tenho um dragão de vento na mão. Aí o jogo, pra me castigar, eu compro um outro Tempest. Detalhe, Tempest, como vocês viram ali na minha lista, é o único Dragon Rule que são 3, tá? Ele é o mais importante e o melhor Dragon Rule nível 7 que você tem que ter no seu deck, tá?
Tem que ser 3 desse cara. Não importa se você só não tem espaço. Tem que ser 3 do Tempest. Descartei ambos. Efeito no nível 7. Pego o Pylo agora. O Pylo, o outro. Esse cara aqui é o mais importante dos Armed Dragons. Dos nível 7 dos Dragon Ruler, o Tempest é o mais importante. Dos Armed Dragon, o mais importante é o Pylo. Não é os caras que descartam, o mais importante é o Pylo. Por quê? Porque é o Pylo que faz o jogo funcionar de maneira muito mais suave, tá? Ele dá um plus de jogada bem maior. Por quê? Porque ele entra se invocando, descartando outro bicho. Esse bicho pode intrigar, inclusive, ele pode, no caso aqui não vai. E ele manda um nome de Armed Dragon que você não tem aqui. Ou seja, ele é forte, tá ligado? Porque além dele mandar um corpo a mais, o corpo que ele mandou foi pegar outra carta. Que inclusive essa outra carta devia ser o nível 3, tá? Eu já tinha dado o efeito dos 3 Armed Dragon, que busca, e era pra eu ter pego o nível 3. Por que eu pego o nível 3? Porque você precisa de plus pro Seal. Por quê? Porque o Seal não é só uma carta de uma jogada adicional que você pode fazer. Não, ele é uma carta de emergência. Se o oponente tiver feito alguma coisa, você com certeza, se tem um bicho para baixar na mão, coisa que eu não tenho, né, porque ele é nível 7, eu acabo me ferrando aqui. Eu acabo me ferrando, porque esse cara é uma carta de emergência, ele não é só uma jogada a mais. Ele é uma carta de emergência. Se alguma coisa der de errado, você tem esse cara para te salvar. Que inclusive é o que aconteceu. Banei o Redox para reviver um bicho do cemitério e o cara deu um inferno. Pronto. Simples assim. O cara deu um inferno. Ah, mas tu tem 2 Dragon Ruler aqui no cemitério para baixar. Aí tu pode fazer o Eclipse. O Eclipse manda de volta o... Caralho, o Eclipse vai mandar de volta quem? Vai invocar o Tutidal do deck, né? É. Redox é feito. Bunny. Só que o cara tem um impulso. Pronto, o cara tinha 3 Hand Trap. Neguei a mais. A pior que ele tinha, né? Só que infelizmente eu não tinha mais nada pra fazer. Por quê? Porque eu não tenho um bicho pra baixar da mão. O que eu devia ter pego era o nível 3. Porque eu podia ter invocado o Seal como carta de emergência. E é isso. Eu teria 3 interações. E é isso. Aí o cara tava de Tenpai. Pra piorar a situação, né? Pra piorar ainda mais a situação, o cara deu sumo do Chundra. Eu entrei em desespero e dei misclick. Ou seja, o cara foi pra fase. Ele deu Endman Phase e dei misclick, velho. Eu tinha colocado no on e sem querer cliquei no botão direito. E tava na Endman Phase. Foi triste. Aí aqui, meu amigo, eu fiquei puto da vida. Fiquei puto comigo mesmo. E deu o efeito dele para que ele não pudesse fazer synchro. Só que tem um problema. O efeito dele é quick durante a etapa de dano. E já estava na etapa de dano. Ou seja, ele declarou ataque. Pronto, foi triste. Perdi o alvo. E aqui, meus amigos, foi burrice o suficiente para que ele pudesse ganhar. Você só perde com esse deck se você não souber usar. E isso aqui, eu estou mostrando esse replay para vocês porque ele é um ótimo exemplo do que não fazer. Não fazer. Tempest é o melhor dos Dragon Ruler? Ele é, mas é porque ele busca qualquer dragão do seu deck, podendo pegar o Espectral, pegando mais plus de corpos e mais sumos no cemitério. O Pylon é uma emergência? É uma emergência. Então se você tiver algum bicho que adicione ele do deck para mão, ou tem um nível 3 na tua mão que compra a carta, primeiro você busca o Pylon, meu amigo. Primeiro você busca o Pylon para depois puxar, porque você não sabe o que vai vir na sua mão. Efeito Chasma. Eu ia dar o efeito do Chasma, na verdade, aqui, né? Só que, se não me engano, esse aqui... seu oponente não pode ver cartas ou efeitos durante a fase de batalha. O Chasma não pôde invocar o bicho do cemitério. Mas, independente, esse cara ia atacar todos os monstros do oponente. Então, mesmo se eu invocasse outro bicho, ele ia atacar aqui e Isas, né? Não tinha o que fazer. Só tinha que chorar. O cara ainda deu... Cadê esse efeito aqui? É mandatório? Se esta carta é invocada Synchro, você pode escolher 2 cartas que você controla e destrua. Daí
É, ele só tá fazendo graça aqui quando fez essas coisas, né? Ele queria mostrar, ó, não adianta que tu ia fazer, eu ia ganhar. Não, não ia, pô, porque o certo aqui devia ter destruído tua única turn aí. E mesmo que ele tivesse buscado a magia, eu vi ele buscando a magia, tá? Mesmo que ele tivesse buscado a magia, com certeza não se compara ao Shundra. Não se compara. Não, aqui é outra, ali é outro exemplo do que não fazer, tá, gente? Eu ganhei, mas é outro exemplo do que não fazer. E nesse último aí, foi o ápice, tá? Olha essa mão feia, velho. Que mão feia. Ah, que ironia, não? Que ironia. Mas obviamente você deixa o Max guardado, porque é muito melhor você usar ele no turno do oponente do que descartar, né? Perdão, senhores. Aqui já tem o Shundra na mão e o Tempest, ou seja, só festa, né? Qualquer dragão do deck pra mão. Peguei o Palio. Palio já entra descartando o Redox. Aí, vocês viram que no outro não foi, né? Porque o meu primeiro replay daqui, eu faço uma jogada inteira, burramente, tá? Porque eu não uso o efeito dos meus bichos no cemitério. Eu fiz burrice e por isso eu não precisei usar efeitos no meu cemitério, tá? Aí, basicamente, o cara invocou um Chaos Hunter. E isso seria irônico se eu tivesse tempo de mostrar esse outro replay pra vocês. Porque eu consegui ganhar ainda assim, com 6 interações. Não, 6 não, caramba, 4 interações, né? Porque 2 eram efeitos de apenas invocar um bicho do cemitério. Ó, é assim que se joga, meu amigo. É assim que se joga. Charme efeito, Dump Blaster, efeito, Popa. E aqui eu ia banir. Aqui eu decidi, não vou mandar o Redox. Por quê? Porque eu já tenho 2 Redox no cemitério. Um, como eu usei com Matéria Exceed, e o outro já tá ali. E o cara só quitou. Depois disso. Ele viu, mano, o cara vai fazer full combo, não vou tancar. Detalhe o que eu acho que vocês viram que o cara descartou um Shundra da mão. Não foi um Shundra não, foi outro Tenpai, né? Um não Turner lá. Enfim. O deck é necessariamente forte? É muito forte, cara. Principalmente na volta, velho. Quando tem volta, o bicho é forte para um caramba, velho. Esses caras quando entra banindo. Nossa senhora, esses caras quando são banidos, até quando são banidos, esses caras fazem alguma coisa. Então não tem como parar, tá ligado? Não tem como parar as jogadas depois disso. Inclusive esse aqui é outro bicho, né? Outro bicho que eu não utilizei em nenhuma das gameplays. Que é outro muito forte. Outro muito forte. Obviamente quando usado bem. Quando usado bem. Descarta ele mais outro dragão ou Dark e escolhe 2 banidos Dragon Roots, monstros com atributos diferentes. Ataque especial. Porém eles não atacam no turno, mas isso não importa, porque obviamente você vai fazer Exceed ou Link, né? Você pode banir ele do cemitério e um Dark Dragon monstro. Ah não, um dragão ou um Dark monstro. Escolha o Eclipse e invoca, né? Que o de luz tem o mesmo efeito, né? Você pode banir ele mais um dragão ou luz. Escolha o Chasma e invoca, é isso mesmo. E esses bichos são muito fortes. Dragon Rule, se não me engano, eu acho que é o próximo tier. É o próximo não, já é o tier, né? Já é. Tem pouca gente usando porque é novo, mas é um deck extremamente competente, tá? É caro para um cacete, velho. É muito caro. Desculpa aí o palavrão, mas é caro pra caramba, velho. Não tem como não tem como. É muito caro. E é difícil você escolher as cartas que tem que colocar no deck, porque esse deck aqui ele não foi feito para ter Hand Trap, tá? Ele foi feito para ter Board Break, tipo a Fob Droplets, Kaijus da vida, tá? Eles não foram feitos para terem Hand Traps. Se você quiser jogar o melhor dele, tem que ser puro, tá entendendo? Um Droplets na vida pode brincar. Tipo, tu pega um Droplets, a magia que revive, um Maxi, um desse cara e qualquer outro dragão que não seja um Dragordo que volta do deck, tu não faz nada. Tá entendendo? Então, pra brincar é forte, tá ligado? Pra brincar é fácil. Não se deve colocar muita Hand Trap nesse deck justamente por causa disso. É difícil brincar? É difícil. Mas a probabilidade ainda não é nula. Tá entendendo? Inclusive essa carta é uma das mais fortes do deck e não deu pra vir em nenhum momento. Esse foi o vídeo, galera. Obrigado por assistirem, tá? Esse deck ainda não tá pronto e eu ainda irei terminar.
Mas obrigado.